Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, você que está aqui presencial e você também que nos assiste pela internet, nos nossos canais. Que bom que nós estamos juntos e resolvemos no meio da semana parar tudo para ouvir Deus falar conosco e profetizarmos sobre a nossa história. É muito importante que eu e você carreguemos no peito essa oportunidade. Você está como um semeador da sua própria vida. E eu quero convidar você a crer, porque no dia 9/9 de 2020, dia 9 de setembro de 2020, pode ser o início de uma grande virada na tua vida, e eu quero fazer parte dela, semeando na minha história, semeando na tua vida, na tua história, o poder milagroso de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé, e se você concorda comigo, vamos ler a palavra de Deus no Salmo número 121. Salmo número 121. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Ela diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do nosso Senhor, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Vou ler de novo. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele guardará quando você for e quando você voltar, agora e para sempre. Você veio aqui com a confiança, você ligou o teu computador, teu celular, na certeza de que você pode ter socorro da presença de Deus. Caso contrário, você estaria preocupado com as tensões que te sobrevêm, você estaria preocupado com o teu futuro e estaria planejando, organizando alguma coisa, fazendo algo, ainda que seja para só se cansar, para poder tomar o seu tempo. Mas eu e você resolvemos estar aqui por crer no favor e na autoridade do Senhor. Não é verdade? Então que seja repreendido agora toda incredulidade. Que seja repreendido no meio de nós toda meninice, toda intimidação, tudo aquilo que trava a sua boca e a minha. E nós possamos gritar no alto e bom som: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Será que você podia, com todos os seus pulmões, falar isso? 1, 2, 3 e... o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, nós estamos aqui, guardados por esta palavra. O Senhor é o guia de Israel, o Senhor é o dono de todas as coisas. Nada na nossa vida acontece, seja de bom ou de ruim, sem que o Senhor esteja nos guardando. Então nós queremos aqui declarar que o Deus que fez o céu e a terra, ou seja, o Deus cheio de complexidades, um Deus que não consegue ser entendido, um Deus que não consegue ser rascunhado, um Deus que não tem um engenheiro para organizar a sua mente. Este Deus é também o meu guarda, o meu protetor, o meu amparo, a minha segurança, meu alto refúgio. E nós escolhemos, Pai, depender de Ti. Esta é uma semana do mês de setembro em que viveremos na dependência do Senhor para organizarmos a história, para profetizarmos sobre o amanhã e para declarar a Tua grandeza sobre todo o caos. Por isso, Deus, nos reunimos aqui ou virtualmente, mas nos conectamos hoje, juntos em fé, na autoridade do nome de Jesus. E eu quero te pedir, ouve a oração do teu filho, ouve a oração da tua filha. Cala a boca de Satanás e todo o poder da intimidação, todo o poder das trevas, se isole agora, se afaste do meio de nós. E a Tua grandeza venha sobre a nossa mente hoje. Pai, nós queremos pensar a Tua grandeza. Pai, de um Deus grande nós só podemos esperar muita grandeza. Nós não podemos esperar poucas coisas de Ti. Então envolve-nos com este poder, envolve com esta atmosfera. Nós declaramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo tomando conta de todo este ambiente. E esta atmosfera nos levará para algo surpreendente na Sua presença. Deus, nós regozijamos em Ti.
seguramos firme na tua mão, e assim seremos surpreendidos em todas as coisas. E assim nós vamos voltar, Senhor, para testemunhar o que o Senhor fez por nós. Será que você podia de todos os seus pulmões dizer mais uma vez: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Diga: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Amém. Grande é o Senhor, grande é a tua bondade, é a bondade dele sobre as nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui hoje, e é por isso que nós estamos nas nossas casas, dedicando esse tempo para estarmos louvando a esse Deus, que nas pequenas coisas tem demonstrado a sua grandeza sobre as nossas vidas. Te convido então neste momento a você dedicar esse tempo para adorar esse Deus, para declarar a Ele a sua melhor adoração. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
nessa noite, Jesus. Aleluia, Pai. Nós te adoramos, Pai. Me escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo
és o poder. Creio que tu és a minha vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Mais uma vez. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a minha vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Tu és tudo que nós precisamos. Tu és tudo que nós precisamos, Pai. Nós cremos, Deus, que Tu és o Deus da cura. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Amém. Amém. Neste momento, que você possa estar trazendo até o altar o seu dízimo, a sua oferta, para aqueles que estão em casa. Está passando as informações na tela, para que você possa estar ofertando ao Senhor. Que você faça isso com a alegria no seu coração. Amém? Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, quero sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele exaltado, Ele exaltado, Ele exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Pai Santo,
nós estamos aqui porque cremos na Tua palavra e agora, ofertando diante de Ti, declaramos que Tu és a provisão, a cura e o milagre que precisamos na vida financeira. Nós repreendemos com isso todo o devorador e tudo aquilo que tem trazido apatia para os nossos negócios. E nós declaramos que a bênção do Senhor nos acompanha, a bênção do Senhor multiplica os nossos recursos. Aqui estão as nossas mãos e nós a consagramos para servir a Ti, para dedicar a Ti a nossa vida. Então todo o recurso que a igreja adquirir nesse dia, seja para salvar, para curar, para edificar, para transformar a vida de muitas pessoas, assim como nós temos sido alcançados. Oramos a Deus para que o Senhor dê essa diligência ao Teu povo, e assim vivamos na prosperidade dos justos. É o que oramos agora em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Queria que você continuasse de pé, se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 2. Você que estiver nos acompanhando de casa também, se você puder abrir aí a sua Bíblia, para a gente meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Quem está conseguindo acompanhar o Mais Bíblia aí? Amém? Mais Bíblia, a gente está lá, né, no Antigo Testamento, dando sequência. Se você deu uma parada, retoma aí que dá tempo. É muito importante a gente dar continuidade. Amém. Obrigado, meu pastor. 2 Reis, capítulo 2, versos 19 ao 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: Assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Pai, porque o seu Espírito traz vida, Senhor, sobre o seu povo, Pai. É o Senhor quem nos vivifica, é o Senhor quem nos fortalece. Por isso, Pai, buscamos a instrução que vem de Ti, porque reconhecemos, Pai, que sozinho não damos conta. Sozinhos, Pai, talvez pareça ser mais fácil, Senhor, mas não vamos a lugar nenhum. Nós somos, Senhor, como crianças dependentes de seus pais. Por isso, Senhor, vem e clamamos que a Tua misericórdia nos alcance e que o Seu Espírito esteja sobre as nossas vidas, trazendo renovo, trazendo, Pai, alimento para a nossa fé. E que essa palavra, Senhor, não fique em nós mesmos, mas que ela possa gerar fruto, Senhor, assim que a gente sair deste lugar. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Queridos, olha só, o que diz essa palavra? Eis que é boa a habitação dessa cidade, como o meu Senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. A gente vê um contexto atualmente muito parecido com esse, em que a terra é mal, né? A terra, naquela época que foi relatado ao profeta, ela era estéril. Então o profeta do Senhor, aquele homem que tinha sido recebido essa incumbência, ele assume uma posição, e é essa posição que eu quero te convidar a assumir essa noite, em nome de Jesus, amém? Se a gente olhar um pouquinho antes desse texto, o grande profeta de Israel, até então, era Elias, né? Elias era um homem muito conhecido, ele era um homem que ele era consultado pelos reis, pelos líderes, pelos governantes, e
só que Elias chega num tempo em que ele precisa passar esse bastão. Como tudo na vida, a gente precisa fazer discípulos em todas as áreas, seja na nossa família, seja no serviço, tudo o que está em nossas mãos não pode morrer com a gente, amém? Esse princípio ele precisa ser aplicado no mundo empresarial, que se você fizer isso você vai ter sucesso, né? Na sua casa ele precisa ser aplicado. A gente está vendo hoje, é a coisa mais linda de ver, né? Hoje a Sabrina, com 9 anos, ela já me ajuda a cuidar da Melissa, né? E assim a gente precisa, não dá para a vida inteira a gente assumir tudo e a gente fazer tudo, porque o risco é eu ficar muito bom naquilo que eu faço, só que aquilo terminar em mim, e aí que proveito vai ter a próxima geração? E aqui nesse texto, um pouquinho antes aqui de 2 Reis, a gente vê o profeta Elias, então, passando o seu ministério para Eliseu. E aí, Eliseu, ao receber ali a capa de Elias, eles têm, né, uma última conversa um pouco antes. E Elias fala para Eliseu: o que você quer? E Eliseu pede o quê? Uma porção dobrada, né? E muitas vezes a gente interpreta a literalidade desse texto, como se Eliseu quisesse somente o dobro daquilo que Elias tinha conquistado, né? Porque o texto fala, ele pede uma porção dobrada, mas esse texto vai além, esse pedido fala mais que isso, né? Eu, tomando um café hoje com a minha teóloga lá em casa, né, a gente conversava sobre esse texto no nosso momento da manhã, e a Flávia que me chamou a atenção a respeito do que era esse termo porção dobrada, né? Deuteronômios 21:17 fala, a porção dobrada, na verdade, era a porção de herança do primogênito. O primogênito tinha uma porção diferenciada com relação aos outros irmãos. E ali, na verdade, Eliseu, ele está pedindo, ele está falando para o profeta Elias: olha, você já conquistou, né, tudo que você podia, você exerceu muito bem o seu ministério, agora eu quero herdar isso aí de você, como se eu fosse, né, o seu sucessor, né? Era algo muito íntimo. Ele estava falando: olha, eu quero ser como você foi, eu quero ser como se fosse o seu primogênito. E ali então, Elias fala: olha, é muito difícil isso que você está me pedindo, mas pela graça de Deus, o Senhor concede isso a Eliseu. E então, Eliseu assume aquela tarefa de ser profeta no reino de Israel. Foi uma época muito difícil, né? O reino de Israel estava dividido, havia 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul, um rolo lascado, um rei era obediente a Deus, outro rei que sucedia já não era, então o povo de Deus estava uma bagunça, muito parecido com a bagunça que a gente vive hoje em dia. E aí é nesse contexto que Elias se torna o sucessor, e ali ele faz um pedido, e esse pedido é atendido. Então quando Deus traz Elias para junto de si, ele lança a capa, e essa capa representa a autoridade do profeta. A autoridade que estava sobre Elias foi transferida para Eliseu, e o texto que a gente leu é a sequência disso. As pessoas chegam para ele com problemas reais, repete comigo, problemas reais. Queridos, a Bíblia não pode ser tão literal, como um livro de instante, como um livro que fica lá parado, ou como um aplicativo, né, do seu celular, ou como algo que você baixa no computador e fica ali. A Bíblia foi feita para problemas reais, e é isso que a Bíblia mostra, é isso que a gente vê na palavra. Então nesse contexto que Eliseu assume, né, faz um pedido, foi uma grande responsabilidade, só que a cidade em que o povo de Deus estava, o relatório sobre ela é que as águas daquela cidade eram más e a terra era estéril, né? Isso significava uma situação de escassez, uma situação de grande dificuldade, e sempre quando eu fico olhando para isso na Bíblia, eu acho que a Bíblia cada vez mais é o livro mais atual que existe, né? Porque quanto mais você presta atenção nos detalhes, mais ela se parece com o tempo que a gente está vivendo, né? Então, imagina você sendo profeta nessa época, o reino todo dividido,
Você ouvia falar que no tempo de Davi o reino era próspero, todas as batalhas que eles lutavam no nome do Senhor, o Senhor dava vitória, e aí tudo isso vai se perdendo, porque não foi feito discípulos, porque os grandes líderes do Antigo Testamento não cuidaram das suas famílias. Pode olhar, quem que fez discípulo no Antigo Testamento? Talvez a gente conta nas mãos. Pouquíssimas pessoas governaram bem, assumiram essa responsabilidade e conseguiram fazer com que a próxima geração seguisse isso. A maioria das vezes que a gente vê no Antigo Testamento é altos e baixos. E aí, nesse contexto, então, Eliseu é chamado, fala: olha, a terra, né, a água, está aqui, está estéril, a água é ruim, está dando tudo errado, as pessoas estão com dificuldade. Só que aí esse profeta, ousado, o que ele faz? A Bíblia diz que ele entra em ação, ele não fica parado, ele não vai se lamentar, mas ele assume aquele papel que estava sobre Elias, porque antes os reis consultavam Elias, e agora chega a vez dele, e aí ele não fica achando desculpa e nada, e o que é que o texto diz? Vamos voltar lá, eu queria que você deixasse aberto. Diz assim: e ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal, e lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Queridos, esse é o papel do primogênito. O primogênito, ele herda algo bom, mas ele assume responsabilidade. Quem aqui que teve mais de 5 irmãos? Alguém teve? Ali alguns guerreiros. E na geração anterior, talvez dos pais, dos tios, alguém na família teve mais de 10? 13? Quantos? 14? Olha só, 13, 14. Como que era a criação nessa época? O mais velho cuidava do mais novo, e assim sucessivamente. Porque tinha o benefício, o primogênito, de ter a porção dobrada? Tinha, mas ele tinha responsabilidade. E queridos, a gente vê que, assim como Eliseu foi no Antigo Testamento, a gente tem um primogênito no Novo Testamento. Quem que é esse primogênito? Jesus Cristo. A gente vê em João 3,16, a Bíblia chama ele de unigênito do Pai. São coisas distintas, mas uma coisa não anula a outra. Quando João diz que ele era o unigênito do Pai, ali estava falando, ele era o único da sua espécie. Não há outro igual, A gente cantou aqui, não há nenhum igual a Jesus Cristo. Ele foi único, por isso o unigênito. Mas em Colossenses 1,15, a Bíblia fala que ele é chamado de primogênito de toda a criação. E primogênito não é só o primeiro que nasceu, mas é o que tem a posição de primazia. A gente vê no Antigo Testamento outras situações de homens que foram chamados de primogênitos, mas eles não foram que nasceram primeiro. Mas eles assumiram o papel de ser o principal. E a Bíblia também traz esse contexto de primogênito. Por isso Jesus, ele é chamado de primogênito de toda a criação. Ele tem a primazia, mas ele também é o primeiro de uma série. Ele é o primeiro do Pai. E nós, como cristãos, somos a sequência dele. Amém? Assim como Eliseu assume aquela responsabilidade no Antigo Testamento, em uma época que a terra era má, Jesus Cristo repete a mesma coisa. Houve um período entre o Antigo e o Novo Testamento, talvez o maior silêncio profético, em que a terra se afasta, a população, a humanidade se afasta da presença de Deus, e quem que intervém para assumir uma grande responsabilidade? O primogênito do Pai, o primogênito de toda a criação. Ele assume o poder e a autoridade. Jesus, ele pega a capa, de Elias que foi lançado sobre Eliseu. Jesus, ele assume, toda a autoridade, e em nome do Pai, ele vem até a terra, fazer com que aquela terra que era má,
pudesse ser transformada. Esse foi o papel de Jesus Cristo, vir trazer transformação, amém? E aí a gente vai vendo que há uma correlação muito grande entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, só que a nossa situação atual como igreja não está fora da Bíblia. Hoje o nosso papel, hoje a nossa situação está totalmente inserido nesse contexto. Nós somos apenas a sequência do que nós estamos vendo, amém? O que Eliseu usa para sarar aquela terra, que a Bíblia diz? Ele lança sal. O profeta, aquele que intervém para curar, ele atuou, mas ele utiliza o sal. Queridos, em Mateus 5,13, o profeta Jesus Cristo, o profeta do nosso tempo, aquele que vem trazer a revelação do Pai, isso é a profecia, ele é a própria profecia revelada. Em Mateus 5,13, Jesus olha e fala: vocês são o sal da terra. Queridos, esse texto é maravilhoso, porque se a gente pegar ele muito isolado, talvez a gente acha o contexto dele um pouco raso demais. O cristianismo, ele precisa ser entendido em todo o seu aspecto, ou senão a gente vai viver muito limitado. Quando Jesus, ele assume esse papel de primogênito da criação, e ele intervém numa humanidade que estava perdida, ele não vem e resolve tudo sozinho. Ele chega, assume o seu ministério como filho mais velho, assume ali aquele papel, chama os irmãos mais novos, caminha atrás para perto dele, ensinando dia após dia. Queridos, é incrível o papel do irmão mais novo, não se coloca numa situação de vítima, mas a gente vê lá em casa o tempo inteiro a paciência que a Sabrina tem, porque a Mel está numa fase que a gente ensina, no outro dia tem que ensinar de novo, e no outro dia o tempo inteiro. E Jesus faz a mesma coisa, no papel de primeiro. Ele insiste com a gente cai. Ele insiste, a gente tropeça. Ele insiste, a gente desanima. Só que a gente nunca viu, pelo menos lá em casa, a Sabrina falando: olha, desisto de ser sua irmã. Pelo contrário, cada dia que a gente vê as duas dormindo, a gente tem um monte de foto. É a coisa mais linda, que briga, quem tem irmão mais velho sabe o jeito que é, e descabela aquele rolo todo, mas no final do dia: pai, deixa eu dormir com a mana, até o quartinho dela arrumadinho, mas quer dormir junto, porque é irmão, está no sangue, e ele deu o sangue dele para que a gente tivesse vida. Esse é o amor de Cristo que a gente não consegue explicar, por isso Ele ama tanto. Nós éramos como filhos adotados, mas a gente foi enxertado na videira, pelo amor dEle. Por isso que não há nada que possa nos separar do amor de Deus, porque Jesus nos ama de tal maneira que Ele dá a própria vida, por mim e por você, mas para um propósito. O profeta no Antigo Testamento, ele assume aquela responsabilidade, ele vai lá e fala: olha, está um caos, o reino está dividido, a gente está sendo atacado, tem guerra, os ídolos de fora, que eram para ter sido destruídos, foram colocados aqui e tudo mais, mas quando chegam para consultar ele assume a posição de autoridade, e fala: traz sal, é através do sal, e a Bíblia diz que ele não declara uma palavra dele. Esses detalhes bíblicos eu acho fantástico. Diz assim, no verso que a gente leu: assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Queridos, a gente não faz nada sozinho. Todas as vezes que a gente tenta fazer algo sozinho, a gente se arrebenta. Nós fomos feitos para ser corpo de Cristo, e quando a gente não entende isso, o propósito se frustra. Por isso o profeta não chega e fala: olha, é do meu jeito que eu vou assumir a responsabilidade. Não, para de quebrar a cara, alinha com o seu discipulador, alinha com os seus pais, alinha com o seu pastor, mas não caminhe mais sozinho. A gente tem toda a instrução bíblica, o problema é que no dia a dia, a gente se acha autossuficiente, e começa a sabotar aquilo que a gente sabe, Então, o profeta chega e fala assim: olha,
pela palavra do Senhor, assim diz o Senhor. E a palavra na sequência diz que Ele lança o sal e a terra é curada. E aqui que eu queria chegar, para a gente caminhar para a conclusão. Queridos, o Evangelho não termina em mim e em você. E talvez essa é uma das maiores crises que nós como cristãos estamos vivendo. A gente tem vivido um Evangelho em que a hora que Ele chega em mim é uma maravilha, porque Ele transforma a minha vida, Ele transforma a minha casa, e eu gosto tanto daquilo que eu abraço essa ideia, e esqueço que eu e você somos o sal. O sal, ele é o quê? Lançado para sarar as fontes. Queridos, o Evangelho, se ele for deturpado, a gente frustra o propósito dele. Nós não somos o ponto final do agir de Deus, nós somos o meio pelo qual Deus vai agir. O profeta não chegou e não fez nada, senão lançar o sal, por mais que a autoridade, a capa de Elias estava sobre ele. Jesus, ele poderia, quando ele veio também, ter resolvido todos os problemas, mas a Bíblia diz em João 17:18, assim como me enviaste ao mundo, eu vos envio ao mundo. Jesus fez exatamente como Eliseu fez. Ele poderia, pela autoridade que ele tinha, quando ele estava presente em carne na terra, como homem encarnado, ele poderia ter resolvido todos os problemas da humanidade, mas não, ele nos envia, e é esse o Evangelho da cruz. Quando eu e você não terminamos esse propósito em nós, mas nós seguimos adiante, queridos, é maravilhoso. Só que quando a gente recebe e para, a gente está quebrando um princípio. O problema é que a gente começa a justificar, mas eu não tenho capacidade, eu não sei como fazer, tem pessoas mais capacitadas, tem pessoas melhores, ainda não estou pronto. Quantas vezes a gente fala isso? Não, para isso eu não dou conta, não, nessa fase não dá. E a gente começa a quebrar o propósito que o próprio Jesus estabeleceu. Vocês são o sal que vão sarar essa terra, é eu e vocês. O Evangelho não pode terminar nas nossas próprias limitações, nos nossos próprios medos. Queridos, a gente olha os grandes homens da Bíblia, as grandes mulheres da Bíblia, e a gente acha que eles eram perfeitos. Olha Davi, por exemplo, traz Davi para hoje, iam arrebentar com ele ia sofrer impeachment, ele ia ser condenado e tudo mais, por quê? Ele era um grande líder mundial. O que ele faz? Comete um adultério público, depois mata uma pessoa para encobrir esse adultério. Imagina hoje, um grande líder mundial, com um escândalo desse, arrebentavam com a vida dele. Mas mesmo um homem falho, nas mãos do profeta, ele foi usado, ele permitiu ser trabalhado e foi usado por Deus. Não espera a sua vida estar pronta para que você seja usado. Do jeito que nós somos, Jesus nos enviou. Ele não falou, olha, na hora que tiver tudo ok, aí você vai. Não, ele fala, eu vos envio. É no processo que a gente sofre a nossa transformação também, assim como os grandes homens bíblicos. Paulo chega a falar, talvez o maior pregador que já existiu depois de Jesus Cristo. Ele fala, olha, um monte de coisa boa eu não consigo fazer, mas aquilo que é mal eu acabo fazendo. Imperfeito, mas durante o processo Deus tratava com ele. E é isso que nós precisamos entender. Nós não somos o final do Evangelho, nós somos o meio do Evangelho. E quando nós rompermos com esse medo, Deus vai nos usar. Amém? A gente começa a pensar às vezes, nossa, mas é difícil, ser um líder de célula, é difícil ser pastor, ser um líder de um grande movimento. Queridos, começa aonde você está. A gente não precisa ser super-homem, nem ser super-mulher. Só que nós enfrentamos os nossos problemas com um Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se já é difícil para nós, imagina para quem está lá fora. E é essas pessoas que a gente precisa pensar. Por isso que elas estão tirando a própria vida. Por isso que elas estão sendo aprisionadas nas suas emoções, sem conseguir romper.
Tem pessoas que estão totalmente aprisionadas, porque criaram algo e não tem como sair, enquanto eu e você, que somos o sal, estamos continuando na nossa redoma, com a nossa oração voltada para a gente, com os nossos mesmos problemas, cuidando somente ali do nosso ciclo, quebrando um princípio do Evangelho, de que o sal precisa ser lançado, a nossa terra vai ser curada, quando a gente entender que não é pela nossa perfeição. Por isso que a Bíblia fala que nós somos vaso de barro, porque não há honra em nós, mas o óleo derramado é precioso, é pela palavra do Senhor, como disse o profeta. E aí, o texto que nós lemos conclui: ficaram, pois, sãs aquelas águas, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado, amém? Queridos, não fala que o sal era bom, não fala que o sal tinha alguma propriedade, né, igual a gente vê o calcário, que você joga na terra, para melhorar ali a qualidade da terra, né, para que ela volte a produzir. O texto não fala que o sal tinha nenhuma qualidade, mas ele cumpriu o propósito dele. Você não precisa ter nenhuma qualidade, porque senão a gente não precisaria de Deus, a gente iria pela nossa própria força, pelo nosso próprio conhecimento, mas a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no seu braço forte, que faz do seu próprio conhecimento, né, a sua estrutura. Queridos, não espere ser alguém bom demais, quando isso acontecer, o orgulho e a vaidade provavelmente já tomaram conta do seu coração, aí vai ser necessário começar tudo de novo. É pela palavra de Deus. Ele fala assim: como eu fui enviado, Jesus Cristo disse isso, agora eu te envio na sua família, eu te envio na sua casa, eu te envio no seu serviço, eu te envio na sua faculdade. Ele está jogando sal, e ele fala, a Bíblia é muito completa para a gente não entender, vocês são o sal da terra. Ele reafirma isso, não porque nós temos alguma qualidade, mas porque é pela palavra dele. A gente viu que tudo que a gente leu aqui, todos os textos, talvez nenhum a gente viu hoje pela primeira vez, todos textos muito conhecidos, não há nenhuma revelação aqui que todos nós aqui não conhecíamos, mas talvez o que tem nos faltado é fé, amém? Para acreditar naquele que é o grande profeta, que chegou diante ali da responsabilidade que chegou nele, falou: traz sal, eu vou jogar sal, e pela palavra do Senhor essa terra vai ser restaurada. Queridos, talvez é essa fé que tem nos faltado, de falar: eu não tenho qualidade, mas é pela palavra do meu Deus, eu vou chegar na minha casa, e eu não sei como vai ser, mas a Bíblia diz que eu preciso ir e abrir a minha boca, e então o Espírito vai falar por mim, amém? Por isso eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Queridos, os grandes homens tiveram grandes falhas, as grandes mulheres bíblicas tiveram grandes falhas, e mesmo assim eles foram usados. É no processo que a gente vai tratar com as nossas questões existenciais, é durante o processo que a gente vai alinhar os problemas das nossas vidas. Eu não estou falando que a gente vai ignorar as nossas lutas, mas tem gente lá fora que não tem um Deus para zelar por eles. Vocês lembram o texto que o pastor Jotinha leu no começo? Diz assim: levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? Queridos, quem está lá fora não sabe essa resposta, nós sabemos essa resposta. Se a gente não anunciar isso lá fora, como que a gente vai querer que eles saiam da crise que eles estão? Eu e você somos o sal, não que vai curar, mas que vai trazer essa revelação que nós sabemos, porque o texto diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele estará à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Esse é o papel do sal, anunciar, nem que seja esse único capítulo da Bíblia, para quem não conhece. É isso que nós precisamos fazer, mas para isso a nossa fé precisa ser restaurada, amém? Porque a palavra do profeta já está lançada,
A palavra do profeta não pode voltar vazia. Satanás, que é o nosso único e grande inimigo, é o único adversário, ele não pode anular essa palavra. Essa palavra está na minha e na sua mão agora. Eu e você somos o sal jogado lá, na simplicidade do nosso lar, na simplicidade do nosso serviço. É lá, pela palavra de Deus, que nós faremos a diferença. Amém? Por isso, feche os seus olhos agora e começa a orar, pedindo que o Senhor restaure a sua fé. Começa a orar agora. Fala: Senhor, o Evangelho não pode terminar em mim, Deus. Ainda que eu seja inconstante, Deus, ele não pode terminar e parar na minha família. Se você quiser sair e vir aqui ao altar, só dá um espacinho de um para o outro. Se você quiser se ajoelhar e onde você está, mas fala: Senhor, não deixa que eu olhe somente para mim, somente para minha família, somente para as minhas lutas, porque enquanto isso acontece, tem gente morrendo lá fora. Enquanto a minha salvação está garantida pela graça de Deus Pai, a gente morrendo e indo para o inferno. Se você quer que a sua fé seja restaurada, sai do seu lugar agora e vem aqui no altar. Eu gostaria de orar por você. Pela Tua palavra, Deus, é pela Tua palavra, Pai. Senhor, nós lutamos com as nossas crises, nós lutamos, Pai, com as nossas inconstâncias, nós lutamos, Senhor, com a nossa incredulidade, mas é pela Tua palavra, Deus. Hoje, nessa noite, Pai, nós queremos tomar posse dessa palavra espiritual. O Evangelho não termina em nós, ele passa através de nós. Deus, eis aqui a Tua igreja, homens e mulheres, Senhor, que são sal da terra. Cumpra em nós o Teu propósito, Deus. Pai, nós não queremos ver a próxima geração perdida, nós não queremos ver a próxima geração arrebentada por causa da nossa omissão, mas nós queremos, Senhor, levantar nesse tempo, ainda que tempos de lutas, ainda como foi dito, o tempo de Israel, onde a terra e a água era má, era um tempo de escassez, era um tempo em que a terra era infrutífera. Senhor, as circunstâncias não podem nos limitar, quando nós temos uma palavra de poder lançada sobre as nossas vidas. É o grande profeta Jesus Cristo de Nazaré, Ele nos envia. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, para que a gente não se limite a enxergar apenas aquilo que a nossa vida natural está colocando diante de nós. Por isso, Senhor, queremos romper nessa noite com toda a timidez, queremos romper nessa noite, Pai, com toda a incredulidade, com toda a falta de propósito. Pai, tudo aquilo que tem nos limitado, Senhor, nós declaramos de uma forma profética, Pai, que nós entregamos nesse altar, para que possamos cumprir o Seu chamado. Deus, envia aqui, desta igreja, homens, mulheres, jovens e crianças, adultos, idosos, sal, que vão fazer a diferença lá fora. Em nome de Jesus, Pai, nós tomamos posse dessa palavra profética. Deus, intervém nas nossas limitações, intervém, Pai, porque, Pai, ao olhar para as dificuldades, nós somos intimidados, mas o nosso protetor está à frente. O nosso Deus prometeu, e Ele é fiel para cumprir a Sua palavra. Por isso, Pai, nós invocamos a Tua palavra, para que ela se cumpra em nosso tempo, em nome de Jesus Cristo. Deus, queremos colocar
nessa noite diante de Ti, a nossa família como uma terra infrutífera. Pai, nós queremos colocar diante de Ti os nossos amigos como uma terra infrutífera. Nós colocamos, Pai, diante de Ti o nosso local de trabalho, a nossa universidade, a nossa vizinhança, como uma terra má, não por causa dela própria, mas porque elas ainda não receberam o toque reconciliador do profeta. Jesus, não é por nós, mas é por Ti. Faze de nós, Pai, canal de bênção para chegar aonde for o Teu propósito. Pai, ao abrir a nossa boca, ao invés de haver crítica e julgamento, dá espírito de sabedoria, Pai. Dá espírito de compreensão para olhar para as pessoas feridas à nossa volta e ter empatia por elas. Pai, que o nosso coração não seja duro, Pai, para impedir que a gente veja a dor do nosso irmão. Espírito Santo, amoleça, Pai, e tira o coração de pedra. Coloque em nós um coração de carne, para saber que além do nosso problema, há pessoas que estão morrendo lá fora. Pai, se a gente não enxergar isso, nós não estamos cumprindo o nosso propósito. Por isso, abre os nossos olhos, Pai, e nos faz, Senhor, ter mais compaixão, a começar em mim, Deus, a começar em mim, Pai. O sal não teve qualidade nenhuma, mas foi pela palavra do profeta. Pai, eu não tenho nada a oferecer, por isso, Senhor, nós queremos nos prostrar diante de Ti. Pai, que possamos falar assim como João Batista, que diminua eu, para que o Senhor cresça em mim. Pai, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para intervir nessa terra má, nessa terra árida, nessa terra de escassez, para que as pessoas possam olhar, e quando elas precisarem de ajuda, Deus, que elas possam olhar para cada homem e mulher deste lugar. Por isso, restaura o Teu povo, Senhor, restaura a fé do Teu povo, porque a palavra é Tua e não nossa. A capa vem de Ti, ela não pertence a nós. A autoridade vem de Ti, não pertence a nós. Por isso, em nome de Jesus, Deus, confirma essa palavra no coração de cada homem e no coração de cada mulher que está aqui, no coração de cada homem, no coração de cada mulher que nos assiste pela internet. Confirma essa palavra sobre cada lar sendo restaurado. Pai, eu creio que esse é um tempo profético. Não porque as coisas estão bem, mas é no tempo da adversidade que o Seu poder se revela. É no tempo da fraqueza que o Seu poder se revela. Por isso, Pai, cada homem e mulher que está aqui, está dizendo: Deus, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou tímido, eu sou incapaz, mas eu creio na Tua palavra. Deus, eu olho para essa igreja e vejo um povo se levantando, não porque existem sinais acontecendo, mas porque existe a Tua palavra, e a Tua palavra nos é suficiente, ela nos basta, Senhor. E eu creio num tempo profético, em que esta igreja está sendo levantada, Deus, não por capacidade ou por merecimento, mas porque há uma indignação no coração do Pai, de olhar essa terra árida lá fora, e ver pessoas indo para o inferno, e vendo o propósito de cristianismo sendo frustrado. Por isso, intervém, Espírito Santo de Deus, e desça sobre nós, nos encorajando, nos fortalecendo, nos restaurando, para que, como um sal, sem poder, sem qualidade, sem autoridade nenhuma em si próprio, mas debaixo da palavra do Pai, debaixo da palavra profética, para que possamos ser lançados e fazer a diferença. A começar em nós, Deus, cumpra-se a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se colocar de pé.
E eu queria que você tomasse posse dessa palavra. Amém? Amém? É eu e você. Não é o famosinho da internet. Não é aquele que é capacitado. Não é somente eles. Não é somente aqueles que assumiram uma responsabilidade ou um cargo. É eu e você. Nós somos o meio pelo qual o Evangelho de Cristo vai se cumprir no nosso tempo. Não dá para esperar a próxima geração se levantar. Não dá para esperar se acontecer no tempo vindouro. É nesse tempo que o Pai se levanta. É nesse tempo que Ele fala, olha, o sal está sendo lançado. Eu e você somos o sal. Amém? Que a gente possa romper em fé. Não há nada que a gente leu hoje, que a gente talvez já não conhecia, que a gente já leu, que a gente já estudou. Tudo a gente já conhecia. Somente a nossa incredulidade pode impedir isso. Mas eu creio que o Senhor está restaurando a nossa fé. Então para de olhar e ver somente os problemas. Olha para a palavra. É ela que nos faz forte. Mas como? Eu estou cheio de problema, estou cheio de luta. É pela palavra. É pela palavra. Ainda que a gente não esteja vendo nada. A situação de Eliseu era caótica. Reino dividido, guerra, as pessoas se prostrando diante de Baal, estátua, tudo aquilo que havia sido proibido por Deus, tudo aquilo, todos esses princípios estavam sendo quebrados, mas ele se levanta e ele foi ousado. É essa ousadia que eu creio que o Senhor vai, e Ele está restaurando o nosso tempo, amém? Para de olhar e pensar, nossa, mas a igreja podia estar cheia, nossa, mas a minha família já devia, não, para de olhar para isso, olha para a palavra, é ela que vai nos fortalecer. Nossa, mas a minha célula está assim, nossa, mas meu discípulo desistiu, nossa, mas eu investi. Não, é a palavra, amém? Eu creio nessa palavra, porque ela vem do Pai, ela não vem de mim, ela não vem de você, por isso ela vai se cumprir. Então, toma posse dessa palavra, eu e você somos sal, que a gente possa sair daqui, sabendo que a realidade é dura, a realidade é difícil, a gente vai ter aflição, a gente vai ter problema, mas fiel é aquele que foi e projetou tudo isso. Ele é fiel para cumprir, e no processo, as nossas lutas também vão ser restauradas, porque a gente tem um Pai que está lá pronto, com as mãos estendidas. A Bíblia diz que a mão dele não está encolhida, queridos, ela está estendida ao seu favor, só que Deus é Deus de aliança, Ele cumpre a aliança com quem tem aliança com Ele, e é isso que Ele está fazendo neste tempo. Por isso eu queria te desafiar, pega essa palavra agora, e compartilha do seu jeito com alguém. Talvez você não vai nem falar, mas você pode compartilhar com atitude, você pode viver essa palavra. Não deixa o Evangelho parar em você, amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos, para que a gente possa ser despedido debaixo da graça do Pai. Deus, nós, como teu corpo, não andamos por aí, Pai, sem direção ou de uma forma aleatória. Nós reconhecemos que Cristo é a cabeça da igreja, é Ele quem dá a direção. Por isso, Pai, como corpo, nós recebemos a Tua palavra, e pelo poder do Teu Espírito Santo, nós nos colocamos de pé, para que ela se cumpra através de nós. Deus, ajuda-nos nas nossas dificuldades, ajuda-nos nas nossas batalhas, ajuda-nos nas nossas lutas, mas Pai, que por mais difícil que seja o processo que estejamos passando, esse Evangelho não pode parar aqui. Por isso, Senhor, além de tudo isso, nos dê força, nos dê fé, nos dê ousadia e coragem, para continuar a levar essa mensagem e esse Evangelho àquelas pessoas que não te conhecem. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Olha para quem está aí do seu lado e fala,